começando mais um Resenha com Clubismo, mais uma vez a gente aqui para discutir polêmicas do mundo do futebol e algumas questões aí que envolvem os times do Brasil. Também vamos falar um pouquinho de seleção brasileira. E hoje eu tô aqui com essa galera que você já tá acostumado, Matheus de volta depois de 2 semanas, então vou começar dando um salve pro Matheus. E aí, Matheus, beleza? Salve, rapaziada, muito obrigado novamente aí pela participação. Estou de volta depois de alguns imprevistos, mas graças a Deus estamos aqui e vamos embora, um prazer. Tá aqui também comigo o Pedro Rocha, que vocês já não aguentam mais ouvir falar, esse palmeirense aí que começa a encher o saco com essas coisas do Verdão. E aí, Rocha? Fala, Pião, fala, galera, como vocês estão? Fala todo mundo que tá aí nos acompanhando. Obrigado mais uma vez aí pro Futebol na Veia. E bora, que hoje tem muita resenha pra gente. Bassi aqui com a gente também. E aí, Bassi, tranquilo? Fala, galera, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês novamente para trocar muita ideia sobre o futebol brasileiro. Hoje tem muita polêmica, o Palmeiras voltou a ganhar, o Corinthians ganhou, o Galo perdeu uma chance incrível de seguir na liderança. E vamos aí, tem muita conversa sobre futebol hoje de novo. E para fechar nosso time hoje, nosso Marcos Veloso. E aí, Marcolinha, qual que vai ser a besteira de hoje? Depois, semana passada, o Manchester United campeão da Champions, Corinthians não briga contra rebaixamento. Qual que vai ser o absurdo de hoje? Já fala pra gente. Eu queria começar avisando que o que eu falei semana passada já começou a se concretizar depois do programa. Corinthians ganhou, o United deu um pau no Paris Saint-Germain na França, que era a aposta de vocês dois aí, então eu não sei quem é que tá falando mais bobagem. Mas é isso aí, United, galera. Campeão de venceu na estreia, já falei. De vencer na estreia, não, vocês falaram que o Paris ia ganhar e perdeu em casa pra ele, mas só isso, calma aí. Deixa eu me apresentar Tranquilo. agora. Rapaziada, tudo certo? Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando a gente aqui. Estou de volta e hoje mais clubista do que nunca. Então tá aí nosso time apresentado. Mais uma vez agradecer ao Futebol na Veia aqui pelo espaço. Você acompanha a gente toda terça-feira aqui no canal do Futebol na Veia e também algumas coisas que a gente está separando lá no nosso canal Resenha com Clubismo. E muito obrigado a todos vocês que vêm acompanhando esse nosso trabalho. Vamos começar? Hoje eu vou começar puxando pro meu lado aqui. Eu quero falar um pouquinho do São Paulo. São Paulo não jogou no Brasileiro nas últimas rodadas, né? Tá com 3 jogos aí devendo. Se vencer os 3 pode até ser líder, o que eu acho difícil, mas pode acontecer, matematicamente é possível. São Paulo passou para as quartas da Copa do Brasil sofrendo nos pênaltis contra o Fortaleza, mas o principal assunto do São Paulo nas últimas semanas aí é o Daniel Alves, né? Daniel Alves que chegou como uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro, ali na prateleira de Ronaldo, de outros grandes nomes que vieram da Europa para atuar aqui no futebol brasileiro, mas vem levantando questionamento. Não vive uma fase muito boa no São Paulo, já está há 13 jogos sem fazer gol, por exemplo, e o torcedor pega muito no pé do Daniel Alves por conta dessa fase ruim. Eu, particularmente, não acho que dá para crucificar o Daniel Alves e jogar toda a culpa dos resultados ruins, do que o time não vem conseguindo, em cima dele. Porque é um cara que é diferenciado e se você pegar número ali, estatisticamente, ainda é o líder de São Paulo na maioria das estatísticas e faz o time funcionar, mesmo ele não estando bem, só dele estar em campo ele dá uma mudada na característica de jogo do time, na forma do time se portar em campo. E aí eu queria perguntar se vocês acham que é só pegação de pé no Daniel Alves, porque talvez pelo nome que ele tem no futebol, né, a pressão é maior, sem dúvida nenhuma, mas se as reclamações da torcida são realmente válidas ou se é mais pegação de pé do torcedor de São Paulo com o Daniel Alves, que é o maior campeão da história do futebol. Eu acho que é pegação um pouco de pé, assim, dele, né? Porque, primeiro eu queria parabenizar o São Paulo, né, pela classificação na Copa do Brasil. Acho que eles quebraram uma mini maldição. Eu imagino que depois do empate do Fortaleza, nem o torcedor mais fanático do São Paulo acreditava nessa classificação nos pênaltis. Passou malzinho, o torcedor passou mal, eu falo por... Depois de 20 pênaltis, eles conseguiram classificar. Parabéns pro São Paulo por esse feito. E falando do Daniel Alves, eu acho que sim, a torcida tá pegando um pouco no pé dele, porque... com certa razão, no sentido de ele veio ganhando muito, né? Ele veio com uma expectativa muito alta, então é normal que a torcida cobre dele um grande desempenho, até porque o cara foi lateral direito a vida inteira e ele chegou pedindo a camisa 10 para jogar no meio campo. Então o mínimo é que ele
ele jogue bem. Mas acho que pega um pouco no pé, porque sem o Daniel Alves, o São Paulo é um time totalmente diferente. Acho que o Dani consegue dar uma dinâmica no meio campo que nenhum outro jogador consegue dar, apesar que ele, como você bem citou, dos últimos 13 jogos ele não fez gol, mas eu acho que ele consegue sim dar mobilidade ali no meio, tem uma movimentação interessante, então acho que a torcida tá pegando um pouco demais no pé dele. Até, Rocha, você falou, antes de eu passar para o Marcos, você levantou um ponto importante, que é a questão do São Paulo é outro time sem o Daniel Alves. A gente pega o São Paulo, quando o Daniel Alves machucou, que foi a sequência que ele ficou fora, acho que foram 4 ou 5 jogos, coincidiu com aquela fase que o São Paulo teve dificuldade para ganhar e ficou vários jogos ali sem vencer. Não estou falando que é só porque o Daniel Alves não estava em campo, mas pode ter pesado também, até pela questão de... São Paulo se torna um time absolutamente comum sem o Daniel Alves. O Daniel Alves, que é um cara de outra prateleira do futebol, você tem um nome ali para ter um time que você olha e fala, tem alguma coisa de diferente, mesmo que seja só um jogador. Tirando isso, São Paulo é um time absolutamente comum, de comum para baixo, assim. Tem até jogadores interessantes, a molecada da base está dando conta, mas o Daniel Alves é importante nesse time. E eu acho que o que pesa muito, até o Marcos vai comentar um pouquinho, é o salário dele. Ele ganha quase 1,5 milhão, na verdade é 1,5 milhão de reais por volta assim, desse valor, que é mais que o dobro do que o segundo jogador que mais ganha no São Paulo. Era o Pato ganhava 700 mil, agora o Pato foi embora, eu nem sei quem é o segundo jogador que mais ganha, mas é menos da metade do Daniel Alves, e acho que isso pesa contra ele também, quando ele não faz os gols, quando ele não tem as partidas brilhantes, da torcida dá aquela assim, ó, Daniel, você tá ganhando 1,5 milhão, não rende tanto assim? Como que é a história? E aí, Marcos, o que você enxerga desse Daniel Alves no São Paulo? Eu acho que assim, além desse caso do salário, ele chegar pedindo a camisa 10, ele escolheu o Fernando Diniz para ser o técnico, então ele faz o que ele quer lá dentro de São Paulo. Ele, fora de campo ele manda e desmanda, agora dentro de campo, que é onde ele tem que jogar, ele não joga, velho. Não adianta ficar passando a mão na cabeça do cara se é o moleque que tem que chegar, o Brenner, e fazer 2 gols no jogo. Tá ligado? Acho que é o episódio também do Tantan lá, né? Também. Exatamente, ele faz o que ele quer no São Paulo e ninguém fala nada. Tipo, extracampo dele é essa bagunça aí, ele ironiza torcedor, ele escolhe técnico, ele escolhe a camisa, ele escolhe a posição, ele é o maior salário do time, e dentro de campo ele deveria resolver de fato, e ele não resolve de fato. Tipo, ele pode ter os melhores números do time, mas, considerando tudo isso, ele deveria jogar muito mais do que ele está jogando. E deveria também reconhecer que ele não tem mais essa capacidade por conta da idade dele e falar, ó, ou reduz meu salário aí, ou eu já não jogo mais aqui, não sei o que, eu vou procurar outro clube, porque, mano, não sei, velho. Eu acho que a torcida tá certa de pegar no pé dele por tudo isso. Ele que botou o Diniz lá, ele que joga no meio de campo porque ele que quer, então assim, velho. Porra, tá tendo tudo que você quer aqui, por que você não resolve os jogos? Por que você não ganhou título ainda? Mas nunca foi do perfil dele resolver jogo, mano. Isso que eu ia falar. O Daniel Alves nunca foi esse jogador que aparece decidindo. Ele sempre foi um jogador muito importante pro time. Tá bom, mas... Onde ele passou foi assim, entendeu? Mas pela posição dele, ninguém resolve jogo. Mano. Um atacante matador, se fosse... Sim, mas um camisa 10 resolve o jogo. Por que ele tá com camisa 10? Vai jogar na lateral, então. Mas ele tá com a 10, mas ele não joga de função 10. Ele não, mas ele não joga na lateral. É quase um segundo volante, ele vem buscar a bola aqui atrás pra levar pro ataque. Tá bom, mas como segundo volante ele pode resolver. E outra coisa... Paulinho resolvia muito com segundo volante. Quem? Paulinho. Mas é Libertadores, Mundial... Também, não, eu sei, mas não importa a posição. Outra característica completamente. Ele tem que fazer mais do que ele tá fazendo. O Daniel Alves, que eu vejo pouco no Brasil em si, falando aí pra outros times também, ele tem uma visão para clarear o jogo, às vezes nem aparece, para começar a jogada. Às vezes é uma jogada que você olha e parece que ela não tem opção, que tem que ser aquele chutão e vai dividir lá na frente. Ele acha um passe lá no começo da jogada que clareia ela inteira, e aí o time, mesmo que ele não participe do resto da jogada, o time tem espaço para trabalhar, consegue criar. Mas eu concordo também que às vezes ele fica devendo, que às vezes ele precisa, até para justificar o que ele recebe, para justificar o nome, ele precisa aparecer mais para a torcida, mas para mim ainda assim é aquele jogador que sem aparecer ele faz a diferença no time, que é o que o Diniz depende muitas vezes quando fala, por que o Daniel Alves não sai, por que não tira o Daniel Alves, por que não sei o quê, mas chegou ao ponto absurdo, na minha opinião, do Daniel Alves semana passada falar que
talvez quisesse voltar para lateral, para quem sabe ter mais uma chance na seleção brasileira e tal, que é onde ele estava mais acostumado na carreira, e o torcedor de São Paulo falar que se ele voltar para lateral, hoje ele é reserva do Igor Vinícius. Quem é Igor Vinícius? Não, aí não. Assim, ele é um cara diferenciado, não ficou tantos anos no Barcelona à toa. Você pega aí a Copa América do ano passado. Eu que sempre achei o Fagner muito bom. Quando o Daniel Alves jogou de titular na Copa América do ano passado, eu vi a diferença é muito grande. Não que o Fagner não tenha potencial assim, mas o cara realmente é diferenciado. Ele escolheu a posição de meia porque o São Paulo ano passado tinha um time pior em relação a esse ano, e acho que justamente para tentar ajudar mais na parte ofensiva do time. Só que o que o Marcos falou conta muito também, é questão de, tipo, o cara não vai, já tá numa idade que ele não vai render o mesmo futebol. Ele pode ter a consciência dele de falar, acho que eu não mereço mais receber esse salário. Claro que ninguém vai pedir para baixar seu salário, obviamente. Mas aí vem esses extra-campo de querer mandar no time, de ironizar a torcida, e acaba influenciando muito. Então, até na época que o Pato saiu, parece que ele jogou em diretinha pro Pato no Instagram, então até elenco ele tá ajudando a montar aí. A única coisa que ele não faz é ganhar título. Na verdade ele respondeu o Pato, né? O Pato jogou uma indireta ali pro time de São Paulo como todo, e o Daniel Alves foi lá e respondeu. A briga foi parar com o programa do Neto. Exatamente, velho. Foi. Pra ter a noção do... Então. Então, assim, eu acho que ele aparece demais onde ele não tem que aparecer, que é extra-campo. E em campo ele tinha que estar decidindo, velho. Ele é... O Daniel Alves, que era do Barcelona, não existe mais. Ele era o melhor lateral direito do mundo. Um lateral que, tipo, é tipo o Marcelo. Ele era um lateral extremamente técnico pra posição dele. Só que, assim... ele tem que fazer mais do que ele tá fazendo até agora, velho. Dentro de campo. Ou vira dirigente logo de São Paulo, que é isso que ele já tá fazendo exatamente. Dirigente não vai virar, porque não é assim, né? Mas então, eu concordo que o Daniel Alves a torcida tem certa razão, mas ainda acho que é um pouquinho demais de pegação no pé. E até, pra gente finalizar São Paulo, saindo um pouco do Daniel Alves, São Paulo tem a Copa do Brasil, que tá nas quartas de final. Histórico, hein? Histórico. Vou falar que é histórico aqui, né? Vou falar que é histórico aqui. Mas o São Paulo tá nas quartas de final da Copa do Brasil e agora vai ter a Sul-Americana, vai pegar o Lanús. Vocês acham que pode ser, principalmente a Sul-Americana, a Copa do Brasil eu considero um pouquinho mais difícil, pode acontecer, lógico. Copa do Brasil a gente nunca sabe, mas vocês acham que a Copa Sul-Americana, até a Copa do Brasil, mas principalmente a Sul-Americana, pode ser o caminho mais tranquilo aí pro São Paulo, quem sabe, voltar ao caminho de título, ganhar um título para tirar esse peso de quase 10 anos sem ganhar nada? Vocês acham que pode acontecer numa dessas competições? Com certeza, porque vocês ganharam meia Sul-Americana, falta ganhar outra parte agora. Né? Eu acho, eu como São Paulino, eu tô torcendo muito. Vai que a Zica tá ali na Sul-Americana, ganha mais uma, já resolve a situação. Já mata tudo. Combinando com o Diniz, que comemora a vitória de segundo tempo, vocês podem ganhar um tempo da final, por exemplo, juntar com aquele outro do ano do Lucas lá e ganhar um título fictício aí. Mas eu acho que de Copa do Brasil, vocês podiam já deixar de lado, porque vocês não ganham nem a pau, velho. Pode trazer Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. Corinthians tá jogando muito, vai ser campeão da Copa do Brasil. Tô falando, hein? Peraí, a gente tava falando de São Paulo. Mas eu tô falando que o Corinthians vai ser campeão da Copa do Brasil. Lógico, esse campeonato vocês não disputam o título. Jogando muito, não. Mas que pode ser campeão. Uma camisa que pesa mais do que a do São Paulo. Corinthians vai ser jogando muito, não. O Corinthians vai ser campeão da Copa do Brasil. E aí, Vasco, tá quietinho? O que você acha dessa situação toda? Então, sobre o São Paulo e Daniel Alves, acho que a gente pode separar em dois temas. Eu acho que um tema é o Daniel Alves e outro tema é o São Paulo. Eu acho que no caso do Daniel Alves, eu confesso que eu não entendi muito bem a escolha dele de ter voltado para o Brasil naquele momento, de ter vindo para o São Paulo. Eu acho que ele ainda tinha um certo mercado lá na Europa, fez um bom trabalho no Barcelona, passou pelo PSG, pela Juve. Então eu acho que ele não tomou uma boa decisão. Mas a partir do momento que ele chega, pede a camisa 10 para ganhar R$1 milhão, eu acho que a torcida tem razão, sim, em cobrar. É claro que às vezes tem torcedor que pode acabar
passando dos limites, mas eu acho que deve existir sim uma cobrança em cima dele. Eu acho que ele tem que entregar mais, eu acho que ele tem que dar mais resultado. Então, eu acho que a torcida tem razão, sim. Claro que a gente tem algumas restrições, mas acho que ele deve sim. Agora, em relação ao São Paulo, eu acho que o torcedor São Paulino vem pro triste já de muitos anos para cá, com essa história de não ganhar títulos. Então, eu acho que esse ano foi mais uma decepção com a eliminação da Libertadores na fase de grupos. Mas acho que agora é pegar o que tem de ruim, jogar, botar na lixeira e pegar o resto do ano que tem pela frente. Vocês disseram aí Copa do Brasil, tem a Sul-Americana, o próprio brasileiro, que o São Paulo tá ali em cima, com jogos a menos. O Biel falou, citou os 3 jogos que o São Paulo tem a fazer ainda em relação às outras equipes, que se ganhar as 3 pode até virar líder do campeonato. Então eu acho que o São Paulo tem tudo para voltar a ser o time grande que era nos anos 90, enfim, como sempre foi em sua história. Então cabe ao time, cabe aos jogadores chamar essa responsabilidade, ao comando técnico, à diretoria. Eu acho que tem que ter um choque mais alto de realidade lá na equipe. Eu acho que o São Paulo tem tudo para brigar lá em cima de novo, depende só da equipe. Só para concluir esse negócio do Daniel Alves, o Bassi falou aí de que achava que ele ainda tinha mercado na Europa. Aí eu lembrei de que antes dele vir pro São Paulo, ele tava fazendo uma campanha pesadíssima pra ir pro Flamengo. Só que aí os caras pegaram o Rafinha, e aí ele vem com esse papo de que no Brasil só jogaria no São Paulo. É espertinho, mas é só isso mesmo. Você não gosta dele, né, Marcos? O Marcos prefiro o Fagner. Marcos sempre defendeu o Fagner titular da seleção brasileira. O Matheus é um cara mais consciente, falou bem. É completamente diferente, mesmo sendo corintiano, ele falou. Quando o Daniel Alves entrou de titular, o Daniel Alves é diferente. Então, não vou nem entrar nesse mérito aqui. Meu problema com o Daniel Alves é outro, é extra-campo. Ele fala muita besteira. Isso, mano. Tem coisa que a gente não sabe, então. Ele fala muita besteira, é só isso. Certeza. Às vezes eles põem uns posicionamentos em rede social que você vê que, tipo, é alguma coisa errada. Ele falou mal do Coringa. O Marcos é um cara sentido, cara. O Marcos é sentido. Falou, não gosta do Homem de Ferro, o Marcos ficou bravo. Mas Ô, Rocha, vamos falar do Palmeiras, Rocha? Tá Pode pronto? ser. Pronto. Então, Palmeiras. Palmeiras tá aí louco atrás de um técnico, né? Foi atrás do Miguel Ángel Ramírez, recebeu um não. Foi atrás do BK7, né? Do não sei como que fala exatamente, do Racing. BK7, acho, né? Pegou um não, né, também, tá indo atrás de treinadores aí da América do Sul que estão empregados. O Ramírez no Independente Del Valle, o BK7 no Racing, tá? Ouvi conversa também do Esqueloto, né, que tá no Barcelona. Foi falado no Barcelona, no Boca Juniors. Não, ele tá na MLS agora. Ah, você foi pra lá agora? Mas enfim, o Esqueloto, talvez na MLS, possa ser uma alternativa. Cogitado também o nome do Heinz, né? O Heinz tá onde agora? Sem clube. Tá sem clube. É o único, acho, sem clube que foi cogitado. E no Brasil não se falou quase em nomes, né? O Palmeiras está olhando para esse mercado estrangeiro. Mas por enquanto não acertou e o Andrei Lopes assumiu, perdeu aquela primeira partida e depois pro Fortaleza, né? Que não considera um absurdo perder pro Fortaleza jogando lá. Fortaleza tem um grande trabalho, o Rogério Ceni faz um grande trabalho. E aí depois 2 vitórias, 5-0 na Libertadores, 3-0 no Atlético Goianiense, que é um time chato, não é um time fraco do Atlético Goianiense, é um time organizado. O Palmeiras conseguiu vencer bem. O Andrei Lopes, enquanto o Palmeiras fica na indefinição, vai tentando mostrar que pode ser uma opção. E aí, Rocha, você como palmeirense, continuaria buscando esse nome no mercado estrangeiro? Apostaria um pouquinho mais no Andrei Lopes? Para você, quem que deve ser o técnico do Palmeiras? Olha, Pion, sinceramente, eu não sei. Eu entendo muito esses nãos, né, que estão vindo do mercado sul-americano, porque se coloca no lugar, né, de um treinador gringo. O cara recebe a proposta, todos eles têm trabalhos bons, né, estáveis nos seus clubes. O BK7 está bem no Racing, vai disputar as oitavas da Libertadores. O Miguel Ramírez é rei lá no Del Valle, vai disputar a oitava de Libertadores.
O Schelotto é um nome que está embaixo lá na MLS, talvez seja uma solução, mas não é um nome que me agrada. E o Heinz está sem clube, acho que seria um nome mais viável, né? Pelo fato de estar desempregado. Mas então, o fato de eles falarem não faz sentido, porque imagina na cabeça deles, né? Largar um trabalho estável para vir para esse furacão que é o futebol brasileiro, tem tempo para treinar, com calendário apertado, com mata-mata aqui, mata-mata ali, perder 2 jogos pode cair fora. Então, acho que é bem compreensível esse não deles. E o Palmeiras está indo atrás, né? Dos treinadores brasileiros. A gente até falou em off, o Marcos comentou que a postura da diretoria do Palmeiras é totalmente desordenada, tá atacando para onde eles estão escutando os nomes nas redes sociais. Alguém ventila o nome do Schelotto, eles vão lá fazer uma proposta do Schelotto. Alguém ventila o Setien, porque ele dirigiu o Barcelona, vai lá falar com o Setien. Mas também vem um outro ponto, né? Até que momento a mídia tá pegando pesado com o Palmeiras, né? Porque o Flamengo, antes de achar o Domini Torrent lá, também recebeu alguns não, mas não saiu tanto na mídia. Então, sim, o Palmeiras eu acho que está muito exposto, né? Eu acho que isso passa também pela diretoria que não está sabendo guardar essas informações. Mas, enfim, eu não sei qual é o nome que vem da gringa. Eu acho que o Heinz é o nome mais viável, mas também não é um nome que me agrada tanto, né? Como eu já falei aqui nos outros programas, o Miguel Ramírez era o meu favorito, mas como não veio, paciência. E falando do momento, né, do Palmeiras, o Andrei Lopes é uma surpresa muito positiva pra gente, porque é o Cebola, né, como a gente chama ele, já fez 5 jogos pelo Palmeiras, 4 vitórias e 1 derrota, 2 ainda no ano passado quando substituiu o Mano Menezes, e agora 3 nesse ano. E a derrota foi por Fortaleza, que você citou, mas foi muito logo depois da demissão do Lucha, então ele não teve tempo de colocar o seu dedo no time, né? E essa semana... É normal, né? Resultado normal. É normal, tanto na própria escalação, ele repetiu o que o Lucha vinha fazendo, mas nessa última semana não, ele mudou, ele colocou o dedo dele, que é um time mais leve, mais ofensivo, marcação alta, e deu resultado. O Palmeiras evoluiu em campo, e acho que tem bons, pelo menos um pouco de paz, né, para a diretoria buscar um treinador. Eu deixaria o Cebola aí por um tempo, deixaria rolar, e pensaria num técnico estrangeiro para ano que vem só. Eu quero ouvir do Marcos. Marcos, já vi que tá com o dedinho levantado, eu ia passar para você mesmo, Marcos. Antes aqui a gente tava falando dessa questão e você falou que o Palmeiras, e o Rocha falou bem agora, o Palmeiras acaba tirando para todo lado. Tudo que é nome que aparece aí na mídia, o Palmeiras vai lá e consulta, dá uma analisada. E assim, os nomes que a gente viu levantados na mídia, estilos de jogo completamente diferentes, o que para mim, pelo menos, incomoda um pouco, porque mostra que a diretoria não tem uma convicção de qual Palmeiras ela quer. Ela tá querendo um nome estrangeiro por ter um nome estrangeiro, a impressão que dá é essa. Eu não sou contra o estrangeiro no futebol brasileiro, pelo contrário, tanto que a gente vê aí os líderes do Campeonato Brasileiro todos quase comandados por estrangeiros, quantos já deram certo também, mas o Palmeiras... Mas o Palmeiras tá assim, sem convicção do que ele quer. Ele quer um nome gringo só, é o que ele definiu. O senhor Gagliotti e os responsáveis pelo futebol do Palmeiras, quando mandaram o Luxemburgo embora, falaram: a gente não vai contratar um técnico agora, porque a gente quer traçar primeiro o estilo de técnico que nós queremos. E por isso você imagina um estilo de futebol que seja um estilo determinado, né? Seja ele ofensivo, defensivo, um estilo específico. E aí depois que eles encontrarem esse estilo que eles querem, eles vão atrás dos treinadores que jogam nesse estilo. Né? Quando ele deu essa entrevista era isso que parecia. Só que aí ele vai atrás de um retranqueiro, depois ele vai atrás de um ofensivo, depois ele vai atrás de um que é um futebol novo, mais moderno, depois ele vai atrás de um outro, e tudo que eles têm em comum, a única coisa que eles têm em comum é que eles são estrangeiros. Então assim, acho que fica mais bonito você chegar e falar: a gente vai investir agora no futebol estrangeiro, do que vir com esse papinho de vamos primeiro traçar aqui o futebol que nós queremos para buscar um técnico que se encaixe nesse padrão. Não é isso que eles estão fazendo. Estão atirando para todo lado mesmo, igual o Flamengo fez. Né? O Flamengo saiu, quero um estrangeiro, quero não sei o quê. Esse aqui, então, que ele era auxiliar do Guardiola. O Palmeiras ainda tem o Heinz aí, que é um técnico promissor. Ele não tem tantos títulos na carreira, mas ele, dentre as opções, é o que vinha mostrando o futebol mais parecido com o próprio futebol do Kudê, um futebol um pouco mais envolvente de posse de bola, de ofensivo e tudo mais. E ele tá sem clube. Então é muito provável que isso vá acabar dando certo. Mas eu, como Rocha também, eu faria que manteria até dezembro do jeito que tá, para dar uma acalmada também na torcida.
E aí em janeiro você vem e traz um cara novo, sabe? Pra ele não começar um trabalho do zero. Não. Basta, é no seu, hein? Onde foi? Não começar um trabalho do zero, mas pra ele, tipo, pegar no começo de um ano, sabe? O Campeonato Brasileiro vai estar rolando ainda, mas a maioria das coisas já vai ter se definido. Então eu acho que o nome do Heinz é um bom nome, tá sem clube, só que a diretoria não sabe o que ela quer ainda. O problema do começo de 2020 é que, por exemplo, se o Palmeiras for avançando, eu acho que, eu não sei a Copa do Brasil, a Libertadores ela vai acabar, mas a Libertadores vai estar em reta final, né? Em janeiro, a semifinal é em janeiro. Exato. Fica E até o Palmeiras com boas perspectivas, né? O Palmeiras boas perspectivas de chegar. Pode chegar até pelo cruzamento do Palmeiras. Ah, Rochinha, mas é sempre assim, é sempre boas perspectivas, chega lá e peida pro Grêmio. Não, o problema do Palmeiras é na semifinal lá. O Carrossel. Mas o Matheus já falou aqui em alguns programas que o Palmeiras pode ser campeão da Libertadores esse ano, porque não vai ter Mundial e tal, aquela coisa, então quem sabe, né? Mas o Palmeiras, para trazer, talvez até trouxesse em janeiro, para, se você mantiver o Andrei Lopes e estiver dando certo, traz para ele começar um trabalho, não para assumir de cara em janeiro, mas para ele vem, fica aí, já vai conhecendo o time, já vai falando suas ideias, mas ainda com o time do Andrei Lopes para quando terminar a temporada, porque também é uma temporada completamente louca, ela termina acho que uma semana em fevereiro, em menos de 15 dias voltou a próxima, então não vai ter pré-temporada, não vai ter tempo para treinar no começo da temporada. Então, se você tem a ideia do Palmeiras de fazer um trabalho do zero, esse trabalho do zero, na verdade, ele tem que começar com o time andando nessa temporada. Então, vão ter que ver. Mas o Cebola é monstro, viu? Não, é bom, tô gostando. Eu assisti o Palmeiras ontem contra o Atlético. Eu gostei muito do estilo de jogo do Palmeiras. Não só tudo bem, 3-0, às vezes pode ser um resultado que engana, mas o Palmeiras, ele jogou para fazer 3-0 e até mais, ele se propôs a isso. E eu gosto de ver quando se propõe a isso, não sei se é só o Andrei Lopes ou se parte dos jogadores também, mas eu gostei é um tipo de futebol que fazia tempo que eu não vi o time do Palmeiras fazer. Mesmo quando foi campeão e tal, não vi o Palmeiras jogar com a proposta que jogou ontem, por exemplo. O Luxemburgo, ele não fazia questão nenhuma de esconder que ele era um baita de um retranqueiro, né? Teve uma entrevista que ele falou, a gente tá ganhando de 1-0 do Corinthians na final do Paulista, né? A gente tá ganhando de 1-0 do Corinthians, por que a gente vai ficar tentando atacar pra correr o risco de tomar gol? Ele é um baita de um retranqueiro, né? E agora... É melhor ser campeão, né, Marcos? Não, mas ele tomou o gol no finalzinho. Se ele continuasse atacando... Não interessa, não é isso que eu tô falando, velho. Interessa sim, Marcos. O que eu tô falando é que se ele fosse um técnico menos retranqueiro, o Palmeiras poderia ter metido 5-6 no Corinthians no jogo do Campeonato Brasileiro e não teve porque ele é covarde, velho. Simplesmente. Até porque não é difícil, até porque não tá sendo difícil pra zaga mãe do Corinthians meter gol no Corinthians, né? A gente vai falar um pouquinho da zaga do Corinthians. Não é mágoa, velho. Eu tô falando bagulho pro Palmeiras, Porque ele espanca vocês, velho. Ué, por que você queria ir embora então, velho? Se é só ele que consegue fazer isso com nós. Porque o Palmeiras só não joga com o Corinthians no ano, né? Tem outros jogos também. Aí vocês vão voltar a perder para nós e quero ver se chamam ele de volta. Vai, segue o jogo aí. A fase boa do Palmeiras. Mordeu, hein? Falou segue o jogo é porque mordeu. Pode falar, Vaz. Eu ia falar que a fase boa do Palmeiras em cima do Corinthians esse ano já deu o que tinha que dar. Até porque não tem mais jogo, né? Tem mais um jogo, exatamente. Não é nem esse ano. Tem Copa do Brasil rolando. Pega nós na Copa do Brasil pra vocês verem, vai. Então a gente não pode eliminar isso. Mas falando um pouquinho do Palmeiras, falando um pouquinho dessa questão, Palmeiras, treinador, eu volto a repetir, não teria mandado o Luxemburgo embora. Eu acho que o Luxa seria um treinador super importante na Libertadores, na caminhada do Palmeiras na Libertadores. Se tratar de um treinador copeiro, já experiente. Nunca ganhou, né? Bem que... Oi? Nunca ganhou Libertadores, diga-se de passagem. Mas empatando todos os jogos pode ganhar nos pênaltis. Quem sabe, né? Não, o Luxa é monstro, mano. Enfim, a minha opinião é que o Palmeiras deveria ter mantido o Luxa. Estava empatando sim muitos jogos, perdeu os últimos jogos no comando dele.
Mas eu acho que agora botou o Cebola aí, como o Rocha falou, tá fazendo um bom trabalho nesses jogos que tem feito, que tem comandado a equipe. Mas é exível, o Palmeiras quer um treinador, não sabe exatamente quem, tá tirando para todos os lados, ainda não tem nada certo. Então eu acho que a saída do Lucha pode prejudicar ainda mais a equipe que já não vinha tendo um bom. Mas eu acho que assim, não tem um nome ideal. O nome do Ângelo Ramírez era um bom nome. Na época que o Corinthians também estava atrás, houve uma certa especulação, mas acabou não vindo. Agora eu acho que, de repente, eu sou a favor, sim. Agora que o Lucha foi embora, eu sou a favor, de repente, de manter esse interino. Vamos ver como é que vai ser a continuação dele do trabalho. E por que não? Se continuar ganhando, vencendo os próximos jogos, por que não manter o treinador? Foi assim que a gente conheceu o Fábio Carille, que hoje tá fora. Foi assim que a gente está conhecendo o Rogério Ceni, que não fez um bom trabalho no São Paulo, mas que no Fortaleza vem se destacando muito bem. Não então, sendo o Coelho, tá bom. Eu acho que o futebol brasileiro, a gente tem certos preconceitos assim, que precisam passar por uma mudança de ideologia, uma mudança de pensamento da sociedade aqui no Brasil. Pô, acho que Palmeiras é isso, né? Então, mais esperar o que o Palmeiras vai fazer, se vai manter o Andrei, se vai tentar contratar alguém e definir como quer jogar o Palmeiras, porque até agora, como a gente disse aqui, a diretoria não sabe o que quer. Mas o Marcos levantou a boa bola, se o Luxemburgo quisesse, tinha metido 5-6 no Corinthians. Eu também acho que o Palmeiras teria ganho com mais facilidade do Corinthians se tivesse ido para cima, até porque a zaga do Corinthians nesse ano, ao contrário de outras ocasiões, ela sofre bastante, né? A gente tem a zaga do Corinthians formada principalmente por Gil e o Avelar, né, que virou zagueiro esse ano, podemos dizer assim, sempre foi lateral. Avelenda, mais respeito. Entrou na zaga, não é, pelo amor de Deus. Ele é um bom jogador hoje, e só. Mas assim... Nossa, bom jogador, você foi generoso, hein, Pio? Não, mas bom pela fase, assim, porque ele é mais ou menos, mas assim... ele é gente boa, pô. O cara jogava aqui no Rio Claro, eu vi o cara jogando. No Rio Claro ele já era ele ganhou quantos Rio Claro e Vela? Não ganhou, porque na época não tava em divisão diferente. Entendi. Mas o Avelar e Gil foi a dupla principal do Corinthians ao longo da temporada, né? Acho que quem jogou mais, sem dúvida nenhuma. Avelar tem até música na Itália, tá? Só pra te avisar. Se eu for pra Itália, eu ganho música também. Tá, então. vai lá então. Tá podendo qualquer coisa. Mas o Bruno Mendes entrou em alguns jogos, né? Que o Marcos já defendeu sequência pro zagueiro uruguaio, só que, como já dissemos, toda vez que ele entra, o Corinthians acaba perdendo, aí fica difícil ter uma sequência. E agora o Marlon, né? É a nova aposta da zaga do Corinthians para ser titular. A zaga do Corinthians realmente é um problema, isso não dá para negar. Vocês, como corintianos, passo aí pro Bassi, pro Matheus e pro Marcos, não é o Matheus que ficou quietinho na hora do Palmeiras? Matheus, a zaga do Corinthians para você hoje tem que ser qual? É o Marlon mesmo de titular ou tem que só rezar para dar tudo certo, porque não tem jeito? Em relação à qualidade do Marlon, se é para titular do Corinthians, a gente dá para dizer que não, mas na nossa realidade hoje, sim. Muita gente critica ele na internet e parte da imprensa. Assim, sinceramente, eu não vejo ele como um bom zagueiro, mas não acho que seja tão ruim assim. Antes dele ser emprestado, fez algumas partidas e tal, e não vou falar que eu gostei bastante, mas eu acho que ele passa muito mais segurança do que o Bruno Mendes, que acho que é primo, irmão do Marcola, não sei, porque, sinceramente, eu não consigo entender essa defesa. O cara, tem que ter uma sequência. O cara jogou 7 jogos, perdeu 7. Na minha vez eu falei, tá errada a informação aí. Pião, vê se você concorda comigo. O cara não teve sequência, beleza. Só que assim, ele tá no Corinthians desde o ano passado, treinando todos os dias. Se o cara fosse bom, você acha que ele já não estaria jogando? Essa é a minha opinião. Sofrendo o que tá sofrendo, que a gente tá falando aqui. Zaga sofrendo, não tem boas opções. Vamos pra resenha, então, que daqui a pouco eu vou responder. Eu acho que, assim, ele é tratado como jovem promessa no Uruguai, tá na seleção e tudo mais, só que, na minha opinião, no Corinthians eu não vejo cintura dura, já começa por aí.
não passa segurança. Então, pra mim, já que não tem a Avelenda, a Avelenda, né, que fala? É isso mesmo. A Avelenda, já que não tem ele, por mim vai o Marlon, que não é pra ser titular do Corinthians, mas pra nossa realidade, pra mim é o que tem que jogar. Hoje tá Marlon Você falou- e Gil a zaga, né? Deixa eu Oi? falar. Marlon e Gil. Fala aí, Rocha. Não, é só um comentário rápido que eu gosto bastante do Marlon. Desde quando a galera pode até dar risada, mas desde quando ele jogava na Ponte, eu sempre achei ele um zagueiro muito bom. E quando o Corinthians contratou, eu falei, esse cara vai estourar. Todos os jogos que eu vi do Marlon, eu falei, esse zagueiro é bom. E aí depois você olha a carreira dele, você não consegue entender o que acontece, né? Talvez eu não acompanhe ele direito. Vira aquelas carreiras meio loucas que o cara. Mas não dá pra entender, cara, qual que é a cabeça do Corinthians. Ele emprestou o Marlon tava no Cruzeiro e não conseguiu jogar no Cruzeiro. Agora ele volta pro Corinthians e vai ser titular no Corinthians. Então a equação não tá batendo. Eu gostaria que o Marcos respondesse essa questão. Mas eu queria deixar claro que os jogos que eu vi do Marlon, eu achei ele muito bom zagueiro. É que realmente os outros acho que não devem ser O muito. Rocha levantou bem. Na época da Ponte, eu gostava do Marlon, realmente. Sempre foi aquele zagueiro. Não é um zagueiro técnico, sempre foi aquele zagueiro mais de chegar firme, mas na época da Ponte ele fazia bons jogos, sim. É que depois, aparentemente, se perdeu mesmo. O cara que vai pro Cruzeiro. Cruzeiro que hoje é um time de zona de rebaixamento de Série C, de Série B para Série C, e o cara não conseguiu ser titular, tudo bem, que a zaga do Cruzeiro tinha o Dedé, tinha o Léo, que também já são jogadores experientes, mas pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que eu fiquei uns 6 meses sem ver um jogo dele, mas ele, bom, podem debater aí. Eu acho assim, pra começar, é inconcebível o Corinthians depender de um zagueiro que era reserva do Manuel na Série B. A começo de conversa. O Marlon também, quando veio da Ponte, eu achei uma baita de uma contratação, porque ele estava jogando bem. Só que eu não sei o que acontece, jogador que sente o peso da camisa, pelo visto. E no último jogo do Corinthians, no meio de semana, que o Corinthians ganhou, na semana passada, ele estava assistindo ali o Gil jogar na defesa, praticamente. A bola passava na frente dele, quem tinha que tirar o Gil, ele estava protegendo. Então eu acho que ele é um zagueiro que se posiciona mais ou menos ali, só que ele não vai dar o bote. E se o Matheus falou que o Bruno Mendes é cintura dura, o Marlon então é 3 vezes mais, né? E não tem a saída de bola que o Bruno Mendes tem. Então assim, o cara era reserva. Você falou, agora eu vou falar. O cara era reserva de um time que tá na zona de baixamento da Série B, né? Reserva do Manuel. E agora vem jogar no Corinthians, não é tudo isso, ele não passa segurança nenhuma, que ele deu uma pichotada no último jogo. No começo do jogo, meu pai nem olhou e falou, foi o Marlon, né? Eu falei, foi o Marlon. É um negócio que não tem condição. Não. Só que... Fala. Não, é que o Matheus me explicasse como que o Marlon chega reserva do Cruzeiro e já joga e o Bruno Mendes que tá 2 anos lá não consegue jogar. Não, então, deixa eu falar, peraí. E assim, eu entendo o Mancini colocar o Bruno Mendes um pouco no banco porque ele é burro, né? O jogador que faz o que o Bruno Mendes fez com o VAR é burro. Ele deu um soco no cara, o VAR ali, a câmera inteira nele. Só que assim, beleza, já deu o chá de banco nele. Bota ele pra jogar agora que ele já aprendeu a lição. Se ele fizer de novo, aí eu desisto de defender. Aí eu vou falar, não, beleza, não serve pra jogar no Corinthians. Mas eu acho assim, ele tava jogando bem até ele ser expulso no último jogo que ele jogou. O Corinthians ia ganhar aquele jogo inevitavelmente, só ganhou com um pouquinho mais de emoção porque é Corinthians mesmo. E ele nos proporcionou essa emoção sendo expulso. Mas assim, velho, o Marlon não tem condição. O Bruno Mendes é zagueiro de seleção e pode estourar. E outra coisa, respondendo o Matheus que falou que ele tá há 2 anos e não estoura, o Felipe ficou 3 anos no Corinthians sem jogar, meu querido. 3 anos aqui, ele tá no Atlético de Madrid hoje. Se liga, velho. É só isso. Então a gente vai esperar todos os jogadores. Vamos dar 3 anos para todos os jogadores. Não, dá pra saber que tem potencial. Um zagueiro da seleção uruguaia de 22 anos tem potencial, né? Por favor. O Rocha, se o Bruno Mendes vem jogar na quadra aqui no Limão, eu vou dentro dele. Ele não arruma nada. Você corta pra direita e sai correndo, meu filho. Se liga. Vou dentro dele. 2 vezes que você Matheus passa, ele já pega. nada. Joga aquela bola. Matheus adianta a bola na direita, sai correndo e não alcança. Exatamente. Não pega. 2 vezes que ele fizer isso, o Bruno Mendes já entendeu. Já é só fechar o canto que o Matheus não faz mais nada, toca de lado. Vai, segue aí. Acabei de... na terceira já vai estar 2-0, né? Já vou ter passado 2. Mas eu vou falar qual que pra mim é o problema do Corinthians na zaga. Eu como São Paulino, vou falar isso.
Corinthians errou quando não quis ficar com o Lucão. O Lucão que jogou no São Paulo, depois acabou indo pro Corinthians. Ah, e outra coisa que eu tava Porque, esquecendo. olha, eu vou falar pra vocês. Outra vocês coisa. estão reclamando de Marlon, Bruno Mendes, é que vocês não tiveram o prazer de ver o Lucão jogar. Outra coisa, o Corinthians tem um O sub-23. Lucão tá na reserva do Vasco, é isso? Eu acho que é. Não, ele tinha ido pro Goiás, tava no Goiás. Mas agora não sei onde que ele Ele é tá. reserva do genial Rafael Vaz, então, maravilha. Mas assim, Você vê? O Corinthians podia ter ficado com ele, tava nesse padrão aí, Marlon, Bruno Mendes. Pedro Henrique, tava é nessa tudo linha. Ó, eu acho assim, o Corinthians, ele tem um sub-23 ali que eu não sei o que tá fazendo ali, porque assim, um sub-23 que tem 5 zagueiros e nenhum desses serve pra um time que tem o Marlon de titular, eu não sei o que esses caras estão fazendo no Corinthians, velho. Se é caridade, se é... Sub-23 é isso aqui, ó. Então, é jogador de empresário, eu não entendo porque são 5 zagueiros e nenhum deles é melhor do que o Marlon, velho. Então é isso. André Sanches, seu Ô, picareta. Marcos, você fica zoando, mas o Sub-23 do Corinthians joga a Copa Paulista com o Vélez e Rio Claro, tá? E Então, olha, não velho. tem um que salva mesmo. Então, Vou falar pra você que os times do Corinthians que jogam a Copa Paulista dos últimos anos, que eu acabo acompanhando aqui, pelo amor de Deus, não tem um que dá pra ir pro profissional. Então, velho, o André Sanches é meu malvado favorito, cara. Porque vou te contar um negócio, viu? Não dá pra entender o que ele faz dentro do Corinthians. O Marcos tem fala isso, mas tem um quadro do André Sanches no quarto dele. Meu malvado favorito. O cara deu o Mundial Libertadores pra nós. Não vai falar que foi Mário Gomes, não, que ele só comeu as beiradas, né? Cara, mas deu Mundial Libertadores. Cara, ô, Rocha, agora eu quero levantar uma aqui. Com tudo isso que o Marcos tá falando do Corinthians, Marlon titular na zaga, ele falou semana passada que não briga contra o rebaixamento, você lembra, né? Mas peraí, tá Só em vou posição. esperar, tá gravado. Tá Ele falou que gravado. tava jogando bem. Tá Falou jogando que tava bem. jogando bem. O mancinismo funciona mais do que o dinizismo aí, filhão. Pode esperar. Pega nós Vamos na ver. Copa do Brasil Não, pra você ver o que acontece. A alegria de por isso que vocês eu- acabaram. A Acabou. alegria de vocês acabaram. Corinthians não cai nunca. Não cai, velho. Não, eu não acho que vai cair. Tanto que semana passada eu não coloquei o Corinthians no... Tem o vídeo lá da gente falando, eu não coloquei o Corinthians. Mas eu não acho que não briga, não. Eu acho que não cai, mas vai brigar um pouquinho ainda. Não vai. E digo E mais. assim, Chega se de o Mancini Talvez- não fosse tão bom, ele não tinha caído 5 vezes nos últimos sei lá quantos Ô, anos João aí. Pedro. Quê? Quantas vezes o Mancini caiu recentemente? Ah, pô? Mancini. Não, calma. Mas assim, não tente alegrias por outros clubes, já que o seu não te dá, porque assim, não vai funcionar no Corinthians, não. Ah, não, é porque o Corinthians tá dando alegria pra caramba esse ano pra torcida, né? Não, mas me dá mais alegria do que o São Paulo dá pra você, tenho certeza. Ah, eu tô tranquilo com o meu time. Que bom, quantos títulos você comemorou no WhatsApp? Só pra eu saber. Hã? Quantos títulos você já comemorou no WhatsApp? Querido, o que eu comemorei na vida, o que tem no Museu de São Paulo, o Corinthians não vai Ah, ter, no tá museu. ligado? Você tinha quantos anos nos títulos do museu? Ah, Segue o meu jogo, Deus, peão. meu Tá Deus. feio pra você, tá feio. Segue o jogo aí. Fica tranquilo, mano. Fica tranquilo que as coisas logo vão voltar ao normal. É, São As Paulo coisas da logo voltam ao Floresta. normal. São Paulo da Floresta, Cara, exatamente. O cara tá falando do jejum de 8 anos, sendo que ficou 27 sem ganhar nem paulista. Não vi isso, cara, Aí foi tá bem mal. difícil. Eu só vi ganhando o Mundial, brasileiro a rodo. É isso aí, foi Ah, mal. tudo bem. Não, mas só levantei isso. Bom, Duas acho que- coisas que eu queria Vai lá, falar. Marcos. Ih, Xavier Uma- na zaga, o Bastos vai falar. Aí eu desisto. Uma- Aí eu vou embora. Uma eu já falei aqui, se eu não me engano, acho que foi no primeiro programa ou no segundo programa nosso. Que time grande só cai uma vez. Então o Coringão já caiu, tem um que falta cair, que é o São Paulo. Acho que não vai ser esse ano. Ah, você acha? Mas esse ano é demais, né? Enfim. Esse Agora- ano é demais. Tá Agora, felizinho, segunda né, coisa- Pião? Agora, a segunda coisa que eu queria falar, que o Pião levantou a questão da zaga do Corinthians, e pegando essa sua cutucada, Marcos, você falou de Xavier na zaga. E eu, Não é e possível. eu, na minha opinião, ele renderia muito bem na zaga. O Danilo Avelar foi para a zaga, por que o Xavier, que tem uma boa saída de bola, que você tocou nesse assunto de saída de bola, tem um bom porte físico, por que ele não pode ser testado na zaga, junto com o Gil? Porque Você saída acha de que bola. Você acha Ah, mesmo coloca o Jô e o Bozelli na Não, zaga. peraí, Pronto, peraí. resolveu. Não, Não, a João gente tá Pedro, falando- deixa eu responder. A Eu gente acho tá assim. fal- Deixa eu falar. Fala, tô falando. tá bom. A gente tá falando de um volante super com porte físico muito bom. Ele é bom em jogadas aéreas, bom em saída de bola.
Você acha mesmo que ele renderia pior do que o Marlon e Bruno Mendes? Eu concordo com o Bassi. Eu acho que Mas ele eu acho que é um desperdício ele jogar de zagueiro. Então, é isso que Obrigado, meu velho. é isso que eu ia falar. Mas ele ia ser melhor zagueiro do que o Marlon e o Avelar. Ele é um- Pode ser, Não, Ele é isso seria assim. Pera aí, pode ser. posso falar que ele perguntou pra mim? Não, você já falou um Calma pouco. que ele tá você já bravo, falou. calma que ele tá Ele é o melhor volante que o Corinthians tem. Ele é realmente diferenciado com relação à distribuição de jogo e tudo mais. Só que no posicionamento ainda falta. E se ele errar em posicionamento na defesa, é muito mais perigoso do que no meio de campo. E outra, ele é o melhor jogador do Corinthians jogando na posição que ele tá. Então você não pega um cara desse e joga ele mais pra trás ainda, pra ficar mais longe do gol ainda. Ô, Marcos, Xavier- que base Xavier é o dono do time. você tem? Que base você tem pra falar isso? Ele fez 4, 5 jogos pelo Corinthians. Que base você tem pra Que falar base que ele é eu o tenho melhor pra falar o quê? jogador na posição? Ué, você não tá vendo os jogos do Corinthians? Acho que é quem? É o 4, Everaldo? 5 jogos. Não, quem é o 4, melhor 5 jogador jogos, do sério? Corinthians? Então me responde, quem é, se não é ele? Everaldo, Então, eu tô vendo Everaldo, outro jogo. É o Everaldo. Não, Não, quem é? A gente não pode colocar assim o melhor jogador do Corinthians. Ah, não. A gente tem as op- Eu tô a me gente tem as baseando... op- Ah, a gente tem que ver, a gente tem que trabalhar dentro das opções que a gente tem. Se a gente tem um bom volante e lá na zaga a gente tá sofrendo, por que a gente não pode testar esse volante, já que a gente não Não, tem uma agora- zaga qualificada? agora isso aí se acaba você com a distribuição colocar- do jogo do Corinthians. Se você colocar o Xavier na zaga, que como a gente concordou, talvez renderia mais que os outros, você vai botar quem no lugar dele pra jogar de volante? De volante? O Bom, Cantilho, que não sabe marcar. Não a marca. gente Não, tem mas algum jogador... Mas o Cantilho não era o craque do Corinthians, que eu vi falando várias coisas quando trouxeram ele. Sim, Não ia ele- nada. Não, pra mim tinha que jogar os dois, o Xavier e o Cantígio. Só que assim, foi como o Rocha falou. Talvez o Xavier na zaga poderia render bem, mas é um desperdício. O cara subiu agora pro profissional, ele tem 20 anos. Não dá pra tirar ele da volância e meter na Tá zaga. voando lá. E Ele até- é o melhor até jogador com do isso- Corinthians nos últimos Eu jogos. não- Como que você vai tirar Sim, ele da Até com posição isso que o agora? Matheus falou, Isso é surreal. Vocês vão me desculpar, mas que subiu vocês agora, tá bem. Se você improvisa ele na zaga e ele não vai bem, você acaba queimando um jogador que Exatamente. tá indo bem. Uma coisa é você colocar o Felipe Melo, o Ralf, com 35 anos. Agora, o exatamente. moleque subiu agora. São velho. caras que já provaram que tem pra provar, entendeu? Sim. É antes colocar vocês- o Michel Macedo na defesa do que o Xavier, você tá maluco, velho. O Arboleda tá sobrando no São Paulo, pode levar se quiser. Ah, viu? eu aceito. É que aqui O não cabe Arboleda não mais é ruim gringo. não, viu? Não cabe mais Ele gringo não- aqui. Ele não é ruim não, mas sei lá, dá um nervosinho, dá uma raivinha dele. Mas enfim, o Corinthians é isso, né? Corinthians sofrendo na zaga e até acertar, Mas vai sofrer. Pode falar. eu só quero saber quem é o melhor jogador do Corinthians pro Bassi, porque eu não consigo entender. o melhor... Você quer, em todas as posições, você quer que eu cite o melhor jogador do Corinthians? O melhor jogador do Corinthians desde o Mancini chegar, por exemplo. Aí é simples, aí tem poucos jogos. Então acho que eu vou colocar o Everaldo, que salvou a gente 2 vezes. Tá bom. É, mas é verdade. Tá bom, Mas é velho. verdade. Tá bom, velho. Eu só Tá achei, certo, tá eu achei certo. Por engraçado, gol, porque... porque. Porque eu acho que ele só viu o resultado de jogo, então. Pode ser. É, Não, mas você perguntou desde que o Mancini chegou, o Mancini Tá bom. fez 3 jogos, ganhou 2 jogos, 2 gols por causa do Everaldo, eu vou colocar quem? O Cássio, Xavier. que falhou? O Xavier. Não. Tô falando do Xavier. Não. velho. Sim, sem dúvida, o Xavier pode sim ser um dos melhores, mas eu acho que quem salvou mais nos últimos jogos foi o Everaldo. Apesar de eu não gostar do Everaldo. Tá, agora Eu vai. achei. Diogo, Vamos, cansou o Corinthians, né, Rocha? Já deu, né? Sempre, mano. Sempre no mínimo uns 40 deu, minutos. já deu, já dessa deu. draga, velho. Ah, já É deu. que dá audiência, velho. Como é Não, que a gente a vai gente falar tem que. pouco? Como é que a gente vai falar pouco do maior? É, mano, é Tá, o que tá dá bom, audiência. vamos sair. Vamos sair do time que ainda tá na briga contra o rebaixamento. Ah, que briga, é Pra do quem seu tá lá em sonho. cima. Vai. Pra quem tá lá em cima. Eu vou falar do líder do Campeonato Brasileiro agora. Quero falar do Inter. Olha, sinceramente, eu ainda não entendi muito bem esse time do Inter. Eu não sei se o time do Inter é tudo isso, se só tá numa grande fase, e é isso que eu quero jogar pra vocês. O Internacional tem esse time todo para ser líder do Campeonato Brasileiro. Não que não esteja merecendo, está merecendo, na minha opinião, mas não sei se tem tanta potência assim. Ou só vive essa grande fase e por isso está nessa situação. E aí, Rocha? Eu assisti o jogo do Inter e Flamengo. Eu achei muito bom o jogo. Acho que o melhor aí do Campeonato Brasileiro. E o Inter me surpreendeu muito positivamente, porque não imaginava que, tudo bem,
jogando em casa, eu achei que fosse fazer um jogo parelho com o Flamengo, até porque a gente já conversou aqui que o Flamengo ainda não convence 100%, né? Mas o Inter jogou muita bola e, digo mais, só não venceu porque o Kudê ficou com medo no segundo tempo, recuou e aí cedeu a pressão do Flamengo e o Flamengo empatou. Se tivesse mantido a mesma postura do primeiro tempo, acho que certamente o Inter venceria. Mas é um time que faz sim por merecer, tá na liderança. Foi o que a gente sempre conversa aqui nos podcasts, nenhum time ainda bateu no peito e falou eu vou ser campeão brasileiro, acho que todos estão oscilando. Então acho que é uma boa mesmo o Inter terminar esse turno, por exemplo, como primeiro colocado. Se vai ser campeão, eu acho que não. Mas hoje pode ser sim o líder do campeonato. Eu pergunto do time do Inter, porque eu olhando pro próprio elenco do Inter, eu não vejo, tudo bem que o Galhardo vive uma fase assim absurda, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de seleção brasileira, a gente até pode colocar o Galhardo na conversa, mas eu não vejo o Inter com grandes craques, com um time tão forte assim quanto outros. Por exemplo, o próprio Atlético Mineiro, que a gente vai comentar daqui a pouquinho sobre a situação do Atlético, eu vejo um time mais forte, o Flamengo nem se fala. Eu vejo o Inter num time bom, você tem jogadores ali experientes, você tem o Edenilson de volante ali, que é um cara que faz completa diferença pro time do Inter. Vazou agora? Edenilson foi vendido. Bomba! Olha lá. Mas enfim, você tem... Patrick. Tá vendo? Eu não vi ontem. Mas Não, mas jogou ontem, né? Jogou? Então ele ia ser vendido, não foi? É igual o Soteldo. ele tava pra sair. Mas ele continuou, né? Eu vi ele. Então tira a bomba. A bomba não explodiu. Mas eu tenho uma informação que eu recebi aqui, mas... Foi, o cara se precipitou. Mas eu não vejo o Inter com um timaço assim em nomes, mas vejo o Inter com um time que encaixou muito, muito bem. E, como você disse, eu acho que merece essa liderança, mas ainda não coloco confiança. Concordo com você. Se me perguntar hoje, o Inter vai ser campeão brasileiro? Acho que não. Ainda acho que não. Falei semana passada, demos os palpites para G4, eu coloquei o Flamengo como campeão e mantenho o Flamengo como campeão, porque para mim é o time que a hora que acertar de vez não vai ter briga mais. Mas o Inter vai se firmando ali nessa disputa, apesar de eu ainda não ter 100% de confiança. E aí, Matheus? Esse Inter aí? Não, eu concordo. O Inter, assim, como você falou, não tem um grande time se for levar em relação ao papel, principalmente o elenco, não tem boas peças aí de substituição, mas eu acho sim que deve brigar pelo título nacional do Mineiro. Mas, tá pronto aí já era. Infelizmente, na minha opinião. Deu ruim pro Matheus, deu uma travadinha, mas vamos aqui. Tá travando aí, viu, Matheus? Aí voltou, nossa. É que vocês não viram ele teclando agora há pouco, ele tá jogando já. Tá. Matheus é gamer. Mateuzinho Gamer, vocês acham lá? Lá na Twitch, Mateuzinho Gamer. Não, agora ele não consegue se defender. Ele não consegue se defender. Tô tentando evoluir o Bruno Mendes aqui no computador pra ver se ele fica bom. A hora que o Bruno Mendes vingar também eu vou. Nossa. O Marcos já comprou camisa do Bruno Mendes, pode ter certeza, né? Tem umas 3 guardadas. Não, eu comprei do Xavier. Não. O Marcos deve ter uma camisa do Bruno Mendes guardada no armário. Quando ele começar bem, ele vai colocar e falar, falei desde o começo. Romero, ele tem do Romero. Eu tenho do Romero. Não, do Romero eu queimei. Mas é isso, velho. Ô, louco. Que isso, mano? Mercenário. Ô, louco. Que mercenário, velho. É mentira, velho. Que mercenário. Mercenário não, é ruim mesmo. O Romero no Corinthians hoje faria uma diferença absurda. Pega a caneta Bic, escreve Bruno Mendes e manda a camisa pro Marco agora. Vou mandar. Pegar uma camisa branca que eu tenho aqui, desenhar o símbolo do Corinthians, escrever Bruno Mendes atrás, ele vai ficar feliz. Não, com a camisa do Corinthians. Não merece. Com a camisa do Corinthians, acho que já não cabe mais nele. Manda essa do Uruguai mesmo, que eu acho que o Marcos tem esperança nele. Verdade. Pode ser. Bom, pra seleção uruguaia, lá ele joga.
É bom, Ao vivo, hein, nada. Marcos? Hã? Tá nada, Com velho. essa ao vivo. Tá nada. O cara fala Mas- que o Xavier mas- tem que jogar na chega. zaga e vem falar mal do Bruno Mendes. Mas já falamos, chega de Corinthians. Vamos falar do Chega de Marcos. Inter, chega de Inter, chega de Inter. Ah, Chega de fala. Inter. Não, vamos. Tá, o Inter, beleza. O Inter é líder. É isso aí, o Inter é isso aí. É troca. Vamos- Passe de posse Eu de bola quero e sim. falar agora do outro. Eu quero falar do cavalo para galo. Vocês conhecem o cavalo para galo? Ah, essa você treinou antes. A coca de 2 litros, assim, que perde o gás e tal. E eu quero perguntar, já perdeu o gás o Galo do Sampaoli? Vai precisar contratar quantos jogadores para voltar a ser líder do Campeonato Brasileiro? Porque, pelo amor de Deus, o Galo que disparou, abriu 5, 6 pontos de vantagem, hoje já é o terceiro e caindo. Empatou com o Sport do Jair Manda um Paoli. abraço pro nosso amigo Túlio. Não, É. o Túlio torce para todos os times. Então, qualquer time que a gente vai falar, a gente pode mandar um abraço. Não, é o seguinte, o Sampaoli conseguiu tomar um O notagem. Galo, só pra gente Tá. falar, são 5 jogos, 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. Pelo amor de Deus, né? É, a hora que aperta ali, mano, o Arana vai ter que sair dali logo, senão ele vai se queimar. Volta pro Corinthians e seja feliz. Mas eu acho assim, Chega de Corinthians, tá proibido falar de Corinthians. tá, foi né? mal. Pô, vocês contrataram o Fábio Santos, mano. Agora vai. Não, é o que tinha pra hoje, mano. Mas desculpa. O Sampaoli conseguiu tomar um nó tático do Jair Ventura, que é o pior técnico da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvida, velho. E ele deu um nó tático do Sampaoli. Fala um pior que ele. O Sport deu o primeiro chute no jogo aos 35 do segundo tempo. E foi um Mano, agora escanteio. Foi uma coisa ridícula. Jair Ventura é o péssimo, velho. Ele não devia Pois ser é, treinador. o Não, Galo não, massacrou. antes do Jair Ventura, o Galo do São Paulo conseguiu tomar 3 gols de um time do Mano Menezes. Fazia acho que 14 anos que eu não vi o time do Mano Menezes fazer 3 gols. Não, mas falando sério, o Galo do São Paulo ele vacilou nessa, mas jogou bem, né? Teve chance de vencer o Sport, mas a bola não entrou. Mas eu faço uma crítica, eu acho que o Marcos citou, né, que o Jair Ventura fechou a retranca e o Galo do São Paulo, o único recurso dele foi dar chuveirinho na área. O Galo cruzou umas 92 bolas durante o jogo. E aí fica difícil, né? E contratou aquele. Falta recurso pra ganhar o jogo. E contratou aquele gringo lá de 35 milhões de reais. Ah, o cara fez nada também. É isso. Eu acho que Tá esbanjando dinheiro, daqui a pouco é um Cruzeiro 2 aí. Mas o Galo, o Rocha falou dos cruzamentos, sempre foi o time da troca de passe, da velocidade, não sei o que, cadê esse? O São Paulo ele sempre gostou de jogar assim, cadê isso? Eu não tô vendo mais. O A gente diferente. falou aqui, faz quanto tempo a gente falou aqui, o Galo tá bem não sei o que, mas o São Paulo ele gosta de perder uns jogos idiotas, gosta de perder ponto em jogo besta. Começou. Pra mim, um time que pode encaixar de novo, voltar lá em cima, pode. Mas pra mim, um time que começa a perder pro Bahia, começa a perder ponto contra o Sport, com todo respeito a esses times. O Galo também perdeu pontos contra o Fluminense jogando em casa, você não pode perder. Jogando em casa contra o Fluminense hoje, que é de uma outra realidade, você tem que ganhar, apesar do Fluminense estar Fluminense é G4. bem evoluído, tá no G4. Quem perde mas ponto assim não é campeão. não Então, pode ser campeão. eu Dá acho pra assim, colocar na briga com o título. Não a dá hora- pra colocar. A hora que Inter e Flamengo começaram a subir, o Galo sentiu, como sempre, é pipoqueiro. É sempre pipoqueiro, não adianta você contratar um técnico estrangeiro que vai mudar isso, não vai. E assim, ele tem muito jogador diferenciado lá no Galo, muito jogador caríssimo, pagou a nota no Arana e não sabe aproveitar o cara. Pagou uma nota agora no... Hã? o Arana é um dos melhores jogadores do Campeonato Sim, Brasileiro. exatamente, mas não sabe aproveitar. Velho. Tecnicamente tranquilo. Como não sabe aproveitar? Ele é um dos mais diferentes do Galo, mas não tá sabendo aproveitar, velho. Senão tava ganhando os jogos aí. Tem um gringo novo aí que custou 35 milhões de mas reais. Mas peraí, o Arana é um dos melhores, mas ele não vai decidir jogo. Não é o Arana que vai fazer o Atlético. O Marcos, Ah, o Marcos é da o Arana escola, tá que- jogando o Marcos de é da escola que o Marcos é da escola que o Arana e o Daniel Alves tem que decidir o jogo. O Arana tá jogando de ponta, ele não é lateral. Não sei também que O Marcos lembra de lateral quando era o Carlos Alberto Torres, que dava aquela pancada, fazia a volta do jogo e o Brasil ganhava. O Arana não tá jogando de lateral com o Sampaoli. Não sei que jogo vocês estão assistindo do Atlético. Mas eu acho Não, assim. tá de ala. Mas eu acho assim. O Inter e o Flamengo começaram a chegar perto ali e ele começou a perder esses pontos besta, mano. Jair Ventura é um péssimo treinador. Como é que você... O Corinthians tomou um nó dele, mas também já tava indo de ladeira abaixo. E ali ele tava no começo de trabalho. O começo de trabalho do Jair é bom, não sei porquê. Você tem que contratar ele por um mês
fazer um contrato dele de 1 mês ali, porque aí ele vai ganhar uns joguinhos, você manda embora antes dele começar a piorar. Mas agora... O Bassi falou que o Sport ia chegar pra brigar pro G4, hein? Então, o Bassi é genial, falou que o Xavier é zagueiro e vai virar o Gabriel do Corinthians também. Não, eu não falei que o Jair Ventura com o Sport ia brigar por G4. Eu destaquei, naquele momento que tinha ganho 4 partidas seguidas, se eu não me engano, eu destaquei o momento do Sport. Não falei que ia brigar para ser campeão, em momento algum. Vocês podem buscar a gravação aí, mas em momento algum eu falei isso. No momento que o Sport estava bem, eu destaquei aquela fase. Mas agora... No privado, ele pediu até a contratação do Corinthians. Pediu? Ô, louco. Pediu. Ô, louco. Falou que o Corinthians podia ir atrás de Aventura. É. Eu acho que tinha que vir Jair Ventura, Carille ou Cristóvão Borges pro Corinthians. Eu vou passar o print pra você cobrir aí na tela. O Adilson Batista tá livre do mercado também, até onde eu sei. O Adilson é bom. Mas o pior tá de tiração, hein? Colocar na mesma roda de conversa Cristóvão Borges, Jair e o Carille, pô. O Carille é monstro. Não. O Carille é monstro da retranca, pô. O Carille, ele vai voltar... O Corinthians tá no ódio do Carille ultimamente, que eu já vi vários. Não, ele vai voltar e vai fazer a terceira passagem, que você vai ver. Aí ele vai ser a mesma prateleira do Tite. Pode escrever. Eu acho assim, que o Carille tem potencial, só que se ele baixar a bolinha extra-campo, porque é o baita do arrogante, né? Baita de um retranqueiro. Mas aí aconteceu coisa... postou alguma coisa no Twitter que o Marcos não gostou também. Não, aconteceu coisa que a gente não sabe também. Não, o cara saiu queimando, mas o que a gente sabe é que ele saiu queimando o jogador. Ele saiu queimando o Pedrinho e Vital na Sul-Americana. Na entrevista, sim. Então, voltou pro Corinthians, velho. O Corinthians tomou 2 gols no jogo em casa e ele saiu queimando os atacantes, mano. Moleque de 22 anos. Na entrevista, sim. Então. Todo mundo é arrogante, menos o Marcos. Não, o Marcos é... Não, eu não sei onde você tá... Não sei por que você tá falando isso. Eu falei que o Daniel é arrogante e o Carille é arrogante. Se você vê a entrevista dos dois. Lembrando que hoje o programa está desfalcado porque o Marcos brigou com um integrante. Verdade. Tá... O Fred tava... Perdeu até a meada para participar do programa hoje. O Marcos barrou a participação do Fred, verdade. Eu não barrei ninguém, você é louco. Começa com essas gracinhas aí que o povo acredita. E queria barrar o Bassi também, hein? O Bassi semana que vem não tá aqui. O Bassi semana que vem não tá aqui. Pra falar que Xavier é zagueiro. Eu ia falar um pouquinho, ele não... Mas vamos responder. O Galo então não vai brigar pelo título, né? Não, então já não vai. Isso também. E eu quero por uma declaração hoje que foi no mínimo polêmica, pra não falar talvez absurda ou engraçada, que é a declaração do Luiz Roberto quando ele fala que o Pedro é melhor que o Lewandowski, tá? Eu vou dar minha opinião antes de vocês darem a de vocês. Eu acho o Pedro muito bom jogador, eu gosto muito do Pedro, eu acho ele tecnicamente fora de série, é um jogador que sabe fazer gol, ele sabe buscar a bola lá atrás para começar as jogadas e chegar para finalizar. É um jogador muito interessante, que tem recurso. E ele é muito bom e, assim, muito acima do futebol brasileiro. Para mim, é melhor que o Gabigol. Tipo assim, bem melhor que o Gabigol tecnicamente. O Gabigol faz os gols, ele finaliza muito bem. Pedro é nível Everaldo ali, é isso? Mas o Pedro é melhor. O Marcos, pelo amor de Deus, para, já falando. Melhor que o Leva? Não, melhor que o Gabigol. Ele é melhor que o Gabigol. Tanto que o Pedro tem números absurdos, que ele é o jogador dos últimos 10 anos aí, que precisa de menos tempo em campo para marcar um gol no futebol brasileiro. Mas assim, comparar com o Lewandowski, eu já acho um pouquinho demais. Não, foi exagero. Mas eu não consigo também dizer que o Pedro é melhor que o Gabigol. Eu acho que não. Eu acho. Que eu falei antes do programa começar, apesar do... É Luiz Roberto, né? Isso. Luiz Roberto, apesar dele ter falado sério, na minha opinião, ele falou pra causar. Pra mim, não existe a comparação. Na minha opinião, o Pedro é um excelente jogador, ele é, eu acho que o melhor centroavante que está jogando no Brasil hoje, mas eu acho que isso é uma declaração de quem não assiste jogo europeu. De quem não, se ele falou sério, ele não assiste o jogo do Bayern de Munique, porque, assim, é outra realidade, é outro futebol, é outra coisa, velho. Então, se falou sério, não assiste, simplesmente não assiste.
Lembrando que o Sport TV também... Então, isso não é muito em pauta, mas o do Gabigol e Pedro é legal. O Peão prefere o Pedro, mas eu acho o Gabigol melhor. Não, se eu tiver que escolher um pro meu time, é o Pedro, tranquilo. Eu acho que o Pedro decide mais, só que são estilos diferentes, velho. Eu acho que dá pra você jogar com os dois tranquilamente. Dá, também acho. Que eu vou de Gabigol. Se escolher um, é o Pedro. É o Boa, Pedro, Matheus. eu também vou de Pedro. Uma final de Libertadores à toa, né, Matheus? Nós acréscimos. Boa. Vai, Bassi, E o Bassi? empata aí. Pedro ou Gabigol, Bassi? Pode falar Uribe. Não, eu tô com você. Eu acho um absurdo, mas eu acho... É que o sinal aqui dos Estados Unidos tá caindo. Não, é uma frase engraçada, que a gente pode destacar como uma frase engraçada, pode tirar um sarro. É o que a gente está fazendo aqui, é claro, o Lewandowski na discussão, o melhor dos jogadores lá na Europa, fundamental para a conquista da Champions League, do Bayern Munique, mas o Pedro aqui no Brasil, com certeza a gente pode colocar ele entre os primeiros ali, entre os principais centroavantes daquele futebol brasileiro, tem feito muito gol, tem feito a diferença na equipe do Flamengo. Então, eu acho que estava na Europa, né? Estava na Fiorentina. Então, acho que ele está de volta ao Brasil, mas acho que por pouco tempo. Tem um grande mercado lá fora. Ô Bassi, mas e Pedro e Gabigol? Hoje, o Corinthians tem dinheiro para contratar um dos dois. Quem você escolhe? Pedro ou Gabigol? É. Pedro. É isso aí, Pedro ganhou 3-2. Então é Chupa Pedro. aí os caras que gostam do Gabigol só porque ele tem cabelo Mas tiozinho. quem é cunhado do Neymar? É, exato. É verdade. Não, verdade, só para responder o carrossel holandês, se eu tivesse dinheiro para contratar um, eu contrataria o Pedro, mas eu acho o Gabigol melhor. Eu contrataria o Pedro porque eu acho o Pedro melhor um pouco, assim, mas assim, eu só quero lembrar um ponto, os dois estiveram na Europa e nenhum dos dois deu muito certo lá, né? Concordo que são situações diferentes, o Pedro foi para uma Fiorentina e o Gabigol foi para a Inter de Milão, que hoje está super bem, e o Gabigol não conseguiu render lá. Não. Mas, e assim, até a questão de Pedro ou Gabigol, se você me perguntar hoje qual dos dois eu vejo indo para um time da Europa e tendo mais mercado, uma carreira mais longa lá, eu vejo o Pedro com mais possibilidade para isso até do que o Gabigol. O Gabigol foi eleito a pior contratação da Série A no ano que ele jogou na Inter de Milão, velho. Bateu e voltou, e daqui ele não tem que sair mais, porque se ele sair e voltar pra Europa, ele não vai ter sucesso de novo. Não, e aqui no Brasil ele sobra. O cara é artilheiro todo ano e assim... Exatamente, ele devia fazer. O Pato devia ser o mesmo nível dele, só que é um cara que também não quer nada com nada mais. Ah não, o Pato é jogador aposentado, eu não quero falar sobre esse cara aqui. Próximo. Vamos pro próximo, pra gente finalizar então. Boa! A gente tá falando de Pedro, Gabigol, que são jogadores aí que estão sempre cogitados para a seleção brasileira. Vamos falar da última convocação do Tite, né? O Tite convocou o time da seleção para 2 jogos da eliminatória da Copa, Venezuela e Uruguai, né? O jogo aí, quem sabe o time do Brasil jogando contra o Bruno Mendes na zaga do Uruguai. Mas a não lista vai ser convocada... convocado, não vai ser convocado porque o Mancini não brota ele para jogar. Ah, tá bom. Mas você falou que ele era convocado mesmo sem jogar, mas enfim. Tava sendo, que acho que ele vai ser. Tava sendo, mas não foi mais. Também tudo tem limite. Igual o Arauz, velho. Tava sendo convocado sem jogar, mas chega uma hora que não dá mais. Mas vamos lá, vamos falar do Brasil, da convocação do Brasil, então. Sem grandes novidades, né? A gente teve o Vinícius Júnior sendo chamado de novo. O Gabriel Menino continuou na lista do Tite. Não jogou nos 2 primeiros jogos, mas continuou na lista do Tite. E outros nomes que vêm aí já de muito tempo. O Alisson, Ederson e o Everton. Danilo, Gabriel Menino, Alex Telles e Renan Lodge. Éder Militão, Marquinhos, Rodrigo Caio e Thiago Silva, sem surpresa na zaga também. Ah, sem surpresa na zaga. Felipe joga vôlei? Não, mas o Felipe tá entre... Talvez eu já não convocasse mais o Thiago Silva e convocasse o Felipe, mas esses nomes não chega a ser surpresa. O Felipe certamente não tem lista de 4. O Tite tem uma lista de... Pelo menos acho que uns 8 zagueiros que ele vai variando entre esses caras. Sem surpresa que ele não levou ninguém que não costuma levar, né? Não levou ninguém que ele não costuma levar. O holandês tá bêbado. Podemos discutir nomes que ficam de fora, até. É que o Marcola tá sendo pago nesse programa pra causar polêmica.
a gente conversou com o Marcos antes do programa, gente, vocês não sabem. Falou, Marcos, tudo que a gente falar, você discorda. Pra dar eu sou o Edilson agora, É o nosso Edilson. Mas aí no meio, Casemiro, Douglas Luiz, Arthur que eu quero questionar, que também já não joga há mais de um ano e o Tite continua levando, né? Apesar de eu gostar muito do futebol do Arthur, ele não vive boa fase. Everton Ribeiro, Fabinho, Felipe Coutinho, Cebolinha, Roberto Firmino, Jesus, Neymar, Richarlison e Vinícius Júnior. Nomes que já vêm sendo convocados. A grande novidade com relação à última lista é o Vinícius Júnior de volta, né? O Vinícius Júnior tá bem lá no Real Madrid, fazendo vários gols, vem sendo um dos principais jogadores do Real Madrid, mas sem novidade, né? O Tite tem seus jogadores de confiança e não muda isso. Podemos até discutir os jogadores que ficam de fora. Por exemplo, o Marcos citou o Felipe. Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, outros jogadores aí que, por exemplo, o Lucas, que já há anos é questionado que ele não recebe chance, apesar de eu não ter acompanhado o Tottenham nesse começo de temporada, não sei como ele tá, mas vinha bem nas últimas temporadas, não tinha chances. E aí, esses jogadores do Tite, é muito fechado esse grupo do Tite? Eu acho que, em relação ao Bruno Guimarães, por exemplo, não ter sido convocado, eu não sei direito qual que é a relação do profissional com o Sub-23, né? Porque o Sub-23 e o Bruno Guimarães está na lista, então não sei até que ponto ele podia ir profissional, porque ele está treinando para as Olimpíadas, enfim, é uma bagunça. Mas o Vinícius Júnior ser convocado achei legal, uma malvadeza. Ele não está fazendo tantos gols, acho que como você disse, mas ele merece sim uma convocação. Acho que ele vem sendo titular no Real Madrid, então acho que é uma boa do Tite. O Arthur ser convocado, acho que foi para dar uma moral pro cara, porque realmente ele não joga há um tempo, nesses últimos jogos ele até fez pela Juventus, mas eu vejo outros volantes na frente dele. Ele faz algumas mudanças, né? O Felipe não ser convocado agora não é porque ele tá fora dos planos, depois ele vai ser convocado novamente. E ele tá seguindo bem a cartilha, né, pra ganhar uma Copa do Mundo. Tá convocando o jogador do Palmeiras, né, porque para ser campeão da Copa do Mundo precisa ter jogador do Palmeiras, já foi provado isso. Falta o São Paulo também, que sempre ganha São Paulo. Essa quebra ele tá convocando 2, né, para caso algum machuque, aconteça alguma coisa, ainda tem outro. E aí, como eu falei no programa passado, o Matheus vai ter que engolir, cara. Não tem jeito. É mais 2 jogos, mais gol do Neymar. Agora o Jesus tá de volta para balançar as redes também. Hoje, o Hexa tá pronto. Não. Tá pronto, eu tenho certeza disso. O menino tá virando adulto. O técnico tá na beira do campo. Tá ficando aí meio bunda mole em relação ao Neymar, mas é o melhor que temos para hoje. E 2022 é tudo nosso. Você falar que o cara que é o segundo maior artilheiro da seleção atrás só do Pelé é titular porque o técnico é bunda mole, Matheus? Não, titular não. Tô falando passar a mão na cabeça, dar faixa de capitão. Ah, tá. Neymar não é capitão nem no time da Várzea. Não, também acho que o Neymar não deveria ser o capitão. Mas ok. Mas o futebol 10, é incontestável. Ele é, filho. Não tem nem sem discussão. Sem dúvidas. Quem sou eu pra falar? Mas o Rocha levantou legal o ponto do Hexa tá pronto, que o Tite tá fazendo a cartilha certa, tirando a brincadeira do Palmeiras de lado. Eu não vejo o Tite fazendo errado o caminho para tentar o título da Copa do Mundo, não. Se você pegar a seleção, tudo bem que a gente questiona que às vezes é um pouco fechada, de levar sempre os mesmos jogadores, às vezes insistir em alguns que no lugar de outros que poderiam estar tendo chance, mas a gente pega o Tite, ele tem uma consistência, desde as eliminatórias para a Copa de 2018 até hoje, a seleção tem uma base muito bem definida. Lógico que ele vai mudando os nomes de acordo com a definição, com o momento do jogador, até porque a seleção tem que levar isso em consideração, mas ele tem uma base, uma ideia de jogo e uma ideia de time, de elenco, que ele vem mantendo. Isso eu dou o braço a torcer pro Tite, muitas vezes eu questionando, por exemplo, alguns nomes que ele sempre levou e que não jogavam, não tinham oportunidade, não estavam tão certos. Mas isso sempre tem. Qualquer técnico que for na seleção vai ter esses jogadores que ele vai levar e que não vão jogar tanto ou que vão ser questionados. Mas eu vejo sim o Tite fazendo um bom trabalho aí para buscar o Hexa. E aí, Marcos?
Eu acho que eu gosto da escalação da Ó, o cara convocação tá do Tite. pensando. Não, eu gosto da convocação do Tite, mas... Quer rachar o elenco. Por quê? Você não tinha me chamado? Não, eu falei, mas aí o Matheus foi falar. Mas tudo bem, pode falar. Fala, meu filho. Não, eu só discordo nessa convocação aí com o Rodrigo Caio, que não é zagueiro pra seleção brasileira, e com o Arthur, que não tá jogando na Juventus direito. E que o extracampo do Arthur também atrapalha, porque fez birra no Barcelona. E quem é ele pra fazer birra no Barcelona, né? Então... Eu acho que tinha que levar o Xavier de volante pra seleção. Não, agora não, Pio. Calma, Piozinho. Xavier é bom, mas ainda não. Daqui a pouco. Daqui a pouco ele tá lá. Olha. Antes do Gabriel Menino não. Antes do Patrick de Paula ele tá lá. Não, Peão, eu concordo aí com o que você falou, dele manter a base e tal. Eu só acho que ele deveria convocar, acho que já pensando na Copa, como vocês citaram aí o próprio Thiago Silva. Hoje, talvez esteja entre os 4 melhores zagueiros do Brasil, só que vamos combinar que pra Copa acho que ele não chega. Talvez não, vai estar jogando ainda, mas acho que não chega com o nível de Copa do Mundo. Pra mim, se fosse um jogador pra 2022 hoje, eu já colocaria o Felipe no lugar dele assim, de Então, cara. Felipe Marquinhos Porque tem que ser assim, a ó, dupla titular da zaga do Brasil. Na Copa América, ele convocou pra ganhar, porque ele precisava ganhar. Foi por pressão. Agora acho que ele tem que convocar pensando na Copa. Então não adianta você colocar um jogador que você sabe que não vai chegar pra jogar a Copa. Até porque uma galera mais nova aí já tá com experiência de seleção, né? O Casemiro é novo, o Jesus é novo. O Casemiro tem 26 anos. Tipo, é um cara que vai jogar a Copa tranquilamente. Sim. O Casemiro joga mais 2 Copas, dependendo aí do momento. Casemiro, Gabriel Jesus já tem experiência de seleção, o Richarlison já vem sendo convocado, vem jogando há um bom tempo, o próprio Cebolinha. Se a gente pegar também os goleiros, o Alisson e o Ederson não são goleiros mais velhos, mas já estão há muito tempo na seleção, já chegaram até aí para a Copa do Mundo. O próprio Arthur é novo, Coutinho. O Brasil pode jogar com esses jogadores que vão, o Matheus falou, que em 2022 vão ter uma idade ainda tranquila para a Copa do Mundo. Essa galera que eu tô falando aí vai ter 30, 31 anos na Copa do Mundo no máximo. Então, esses aí sim. É jogador que você tem que manter, mas Thiago Silva tá com 35, já saiu do PSG porque era um time de primeira linha da Europa que não tava rendendo tanto, foi pro Chelsea, que hoje já não tá tanto em destaque. Tá maluco. Então, você tá maluco, o Chelsea não tá em destaque, velho. Você é louco, o cara contratou. As 3 maiores contratações da janela foi o Chelsea que fez. Não, tudo bem. Pra essa temporada, sim. Pra tentar voltar, né? Tá indo bem. Mas assim. Mas o Tite começa. O Tite tem que começar, talvez, pensar nesses jogadores fora da seleção. Não fora da seleção, pô. Thiago Silva é um baita do zagueiro, mas o Matheus disse, não chega na Copa do Mundo, na minha opinião, não chega. Agora, de resto, dá pra manter essa base, sim. O meu problema é esse do Arthur, porque ele não tá rendendo no momento, saiu do Barcelona do jeito que saiu, foi feio, acho que foi feio o que ele fez. E o Bruno Guimarães tá voando, só que é isso que o Rocha falou, que o Bruno Guimarães tá na seleção olímpica aí. Tem alguns outros jogadores, o Emerson também, lateral direito, também tá sendo convocado pra Sub-23, pra Olímpica, né, e tal. Só que o Arthur, ele até foi criticado pelo Pirlo, que é o técnico da Juventus agora, que falou que ele não olha pra frente no jogo, tipo, que joga só curto e tal. Então, assim... O Pirlo que sabe pouco da posição, né? O Pirlo que sabe pouco e que já tinha falado que o Arthur era um jogador, tipo, que tinha um estilo parecido com o dele antes, quando o Arthur tava lá no Barcelona. Agora ele vendo e treinando o Arthur, ele viu que não é tudo isso. De treinador, o Pirlo não sabe absolutamente nada. O Odair Helman já ganhou mais título que o Pirlo. Então, tá, mas na posição de segundo volante ele sabe. Então, isso é verdade. Mas se o Pirlo chegar pro Arthur conversar ali sobre esse segundo volante, e o Arthur der um ouvidinho pra ele, irmão. Sim, eu também acho. Potencial ele tem, é só melhorar um pouquinho esse extracampo aí que pode ser titular. Não, o Arthur é monstro. Eu acho que o Arthur joga demais. Também acho. Eu acho que em relação à convocação do Tite, eu acho que eu senti falta, acho que de repente poderia dar uma chance pro Marinho, que tem feito vários gols no campeonato. O próprio Thiago Galhardo, que vem numa fase boa. Oi? O Pedro também, talvez, se fosse uma... O Pedro, mas é que eu acho que o ataque do Brasil é muito fechado já, viu? Sim, não sim. tem espaço. Levantando a questão da zaga, do Thiago Silva, com certeza a gente não tem dúvida da qualidade dele.
mas eu acho que pensando na Copa do Mundo mesmo, ele já tá com 36 anos de idade. Eu acho que pensando na Copa do Mundo, é claro que fica meio chato, né? Fica um clima meio estranho sacar o Thiago Silva pela história que ele tem. Mas eu acho que sim, seria válido o Tite dar novas oportunidades para outros jogadores. O Felipe pode ser um deles, o próprio Militão que está no Real Madrid, Rodrigo Caio. Eu também concordo um pouco com o Marcos, não sei se é jogador para titular de seleção brasileira, mas eu acho que aí a gente tem vários jogadores que podem corresponder à altura, vários jogadores que são de seleção, tem futebol de seleção, mas a gente tem que ir com calma. Eu acho que o Tite, querendo ou não, faz um bom trabalho. Eu acho que passa muito pelo pé dos jogadores mesmo, nas Copas do Mundo de 2014, de 2018. Mas eu confio, eu acredito, eu acho que o Brasil tem condições sim de trazer o Hexa em 2022. E vou concordar com o Rocha, o Brasil traz o Hexa com gol de Jesus e Neymar na final. Acabou, não tem conversa. É isso, 2-1 pro Brasil, não sei quem que vai ser o adversário, mas vai ser 2-1, gol de Jesus e Neymar. Tô com o Rocha, eu sei que o Rocha defende essa tese aí. O do Neymar é o contra? Não, do Neymar é o gol do título. Vai estar. O Gabriel Jesus vai abrir o placar, vai empatar, e aí no segundo tempo o Neymar vai fazer o gol do título. Porque ele quase não gosta, né? Ele não gosta de fazer gol em final, né? Faz pouco. Não decide quase. Mas enfim. Acho que é isso, né, galera? Fechou. Ele fez gol nessa final aí, Marcos? Quem? O Neymar? A única final da Neymar carreira dele pipoca que em ele jogo não meteu grande. gol. Ó, o Neymar o Neymar é o melhor jogador do mundo hoje, provavelmente. Só que ele precisa bater no peito em jogo grande e falar, eu sou o Neymar, caralho, e botar a bola no chão e fazer gol. Mano, o cara ficou uma final sem fazer gol, os caras estão falando isso. Mas mano, que A Champions League que final, ele a final ganhou? da vida dele. Exato, Era a final da vida dele, não é uma Ganhar final. Champions com o Não. Messi. Mas vocês estão questionando o cara porque ele perdeu pro Bayern, mano. Era a final da vida dele. Não, porque ele Será não em jogou direito. 2022. A final da vida dele será em 2022. Aí, Se beleza. Deus quiser, Mantém, sim. hein? E mantém. Se Deus quiser, O sim. PSG vai ser campeão da Champions esse ano, tá? Mantenham nessa temporada. Gol dele. A hora que ele Eu vou dele fizer, também. a hora que ele carregar um time num título desse aí de Champions League, não adianta falar que campeonato francês, ele é monstro, meteu 6 no Rennes. Mas para, né, velho? Por Ah, mas favor. ninguém tá falando isso. Não, o Rocha fala que ele defende o Neymar assim. O Neymar fez 6 gols num amistoso contra um time de Série B de não sei onde, o Rocha. Nossa, Neymar deitou. Pô, não é assim também, né, velho? Boa, Marco lá. O Marco Aí Neymar até precisa o fazer Matheus- muito pra te convencer. Né? Aí até o Matheus cortando pra direita vai. Então. Neymar tá preocupadão, né, em te convencer, Marco. Não, velho. A diferença do Resolvido. Vamos a colocar diferença- o Bruno Mendes pra marcar o Neymar no jogo Brasil-Uruguai pra ver o que ele vai achar. Verdade É, dói, né, diferença velho? a diferença do Matheus pro Neymar é só o cabelo e a conta bancária mesmo. Cortar pro lado e chutar pro gol contra time de Série C, o Matheus. E com essa acho que a gente pode se despedir, né? Antes que o Marcos fale mais ou menos coisa aí. né? Mas é isso. Valeu, galera. Valeu, molecada, aí pelos comentários. Deu resenha demais hoje. Mas é isso. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Continuem ligados aqui no Futebol na Veia toda terça-feira e também lá no Resenha com Clubismo, no nosso canal, que a gente vai trazer cada vez mais conteúdos para vocês. É isso, valeu, um abraço e até semana que vem. Valeu, rapaziada. Até mais. Cara. Valeu, galera. Até a próxima.